Retomando as histórias do tio Nini, esclareço que Tebas era uma das cidades mais progressistas da Grécia Antiga. E lá reinava o Laio e Jocasta. Laio era o rei de Tebas e Jocasta a rainha de Tebas. E logo após o seu casamento com Jocasta, o Laio ele quis se aconselhar com a pitonisa no templo de Delfos para saber qual seria o seu futuro e o que melhor ele deveria fazer em prol da sua família. Dirigindo-se para a cidade de Delfos e indo ao templo para se aconselhar com a pitonisa, esta, de uma forma lúgubre, de uma forma verdadeiramente descomunal, disse para ele: você terá um filho e esse filho te matará e casará com a sua esposa. O Laio ficou horrorizado com essa previsão tão lúgubre e tanto que chegou em casa, assim que seu filho nasceu, ele chamou um dos seus serviçais e pediu para que levasse aquela criança recém-nascida e, num determinado monte dos muitos que existiam na cidade de Tebas, desse cabo, matasse aquela criança. O serviçal pegou aquele bebê, dirigiu-se para o monte Cíteron e, chegando lá, não teve coragem de matar a criança. Mas o que ele fez? Com uma corda, amarrou os pés da criança e atou a uma árvore, deixando-a lá, esperando e imaginando que algum animal selvagem estraçalharia e devoraria aquela criança. Mas isto não aconteceu. Um pastor que estava pastoreando as suas ovelhas, ouvindo o choro de criança, para lá se dirigiu, desamarrou os pés daquele bebê e levou-o para o rei de Corinto, o Políbo, que ele e a sua esposa não tinham filhos. E vendo aquela criança, de imediato adotaram como se fossem seus filhos aquele bebê recém-nascido. E colocaram naquele bebê o nome de Édipo, que em grego quer dizer pés inchados. Édipo cresceu normalmente, tornou-se um jovem, um moço, e quando moço, ele também, pretendendo se aconselhar com a pitonisa, dirigiu-se para a cidade de Delfos, onde lá existia um templo e a pitonisa atendia as pessoas que iam procurá-la. E na frente da pitonisa, esta não teve dúvidas, disse para ele: você matará o seu pai e casar-se-á com a sua mãe. Édipo ficou horrorizado com essa profecia e sabendo que o Polipo e a rainha de Corinto eram os seus pais, não voltou para o reino, não voltou para a cidade de Corinto, dirigindo-se para a cidade de Tebas, que era uma das mais progressistas cidades da Grécia Antiga. No caminho, e num determinado ponto, que a estrada se afunilava de tal modo que só uma pessoa poderia passar, e ele já transpondo 2/3 do caminho, veio um desconhecido do lado contrário, querendo que ele, o Débito, voltasse para ele seguir e passar. Débito, pela rudeza daquele desconhecido e do modo mal encarado que tal, não aceitou tal proposta. Aquele desconhecido, pegando a sua espada, foi para cima do Édipo e depois de uma luta ferrenha, o Édipo conseguiu matar aquele desconhecido, mal sabendo que aquele desconhecido era o rei Laio, o seu verdadeiro pai. Mas Édipo, sem saber disso, continuou sua caminhada para a cidade de Tebas. Quando chegou nas proximidades de Tebas, ele viu que havia um tumulto muito grande na cidade. Algumas pessoas querendo entrar, mas não poderiam entrar por causa do monstro esfinge que se instalou exatamente no portal de Tebas. E de tal modo que quem quisesse sair também não poderia sair, porque aquele monstro, a esfinge, exigia para passagem
entrada ou saída da cidade, teria que decifrar o seu enigma. E ninguém queria fazer isso, ninguém queria se sujeitar a isso, porque se não decifrasse o enigma, seria morto e ela devoraria as pessoas, pois se alimentava exclusivamente de carne humana. Então Tebas estava um tumulto, uma tristeza total, que o Creonte, irmão da Jocasta, chegou a prometer aquele que decifrasse o enigma e matasse o monstro, não só se tornaria o rei de Tebas, como também se casaria com a rainha Jocasta. Édipo, sabendo disso, ele falou, eu vou enfrentar o monstro Esfinge. E foi, e passou, e entrou, e de frente ao monstro Esfinge, parado, a Esfinge falou, decifra-me ou eu te devorarei. E o Édipo perguntou, qual é o enigma? E ela falou, qual é o animal que de manhã anda com 4 patas, ao meio-dia anda com 3 patas e à noite anda com 2 patas? A cabeça do Édipo ferveu, pensando, um animal que de manhã, na parte do dia de manhã, 4 patas, no meio do dia, na hora do almoço, com 2 patas e à noite com 3 patas. Já sei! É o ser humano, que de manhã ele usa as perninhas e as mãos, usando 4 patas para se locomover. Na hora do almoço, ao meio-dia, já adulto, ele anda com seus próprios 2 pés. E à noite, idoso, ele necessita de um cajado, que é o 3º pé, para ele se locomover. Estava decifrado o enigma. Estava decifrado com isso. A Esfinge, aquele monstro, quis voar, quis saber, mas precipitou-se num buraco, batendo a cabeça. Morto o monstro, a cidade de Tebas voltou a sorrir. E Creonte, cumprindo a sua promessa, coroou Édipo rei de Tebas. E mais, deu a sua irmã como esposa do Édipo. E Édipo, com a sua esposa Jocasta, começaram uma vida feliz, uma vida de um futuro brilhante, inclusive tendo 3 filhos. Mas, tempos depois dessa felicidade, abateu-se sobre a cidade de Tebas uma peste que estava dizimando os animais, os vegetais, as árvores, e morrendo muitas pessoas, e voltou a tristeza naquela cidade. Creonte, preocupadíssimo, foi a Delfos consultar a Pitonisa para saber o que estava acontecendo. E ela disse, o assassino de Laio ainda não foi descoberto. Enquanto isso não ocorrer, aquela peste não passará, não cessará e continuará aquela desgraça na cidade de Tebas. Édipo, sabendo disso, ele mesmo pessoalmente foi a Delfos e foi se consultar com a Pitonisa. E ela disse, você é o assassino de seu pai e você casou com a Jocasta, que é a sua verdadeira mãe. Meu Deus, que tragédia. Jocasta, quando soube disso, colocou fim à sua vida, suicidando-se por enforcamento. Édipo, por sua vez, automutilou-se, sangrando seus próprios olhos e com isso dilapidando a sua própria sexualidade. E cego, sozinho, sem ninguém, passou a perambular pela cidade de Tebas, sendo que a última vez que foi visto foi no Monte Cítero, naquele mesmo monte, quando o bebê ele teve seus pés amarrados e atados ao mar. Que tragédia, que tragédia.